Boa noite a todos. Boa noite. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Luiz Pereira e é sempre um prazer e um privilégio poder ser instrumento da doutrina, do divino e poder trazer algumas reflexões que possam, de alguma forma, expandir a nossa consciência, permitir com que a gente entenda melhor as coisas. E hoje, o tema é bastante interessante porque é renovação espiritual, porque ele tem tudo a ver para a gente se sentir melhor, para a gente crescer mais em espírito. Vamos antes fazer uma breve elevação para a gente se unir melhor em espírito. Então, fechando os nossos olhos para facilitar a nossa concentração, vamos pensando somente em coisas boas, em pessoas que amamos, e vamos fazendo isso de maneira intensa. Vamos imaginando que a pessoa amada está aqui ao nosso lado, que o momento de alegria, de felicidade está ocorrendo agora. E assim, como vibrar é pensar e sentir, e estamos vibrando as mesmas energias de amor, de paz, de alegria, de felicidade. Vamos nos unindo cada vez mais em espírito. E assim unidos, vamos aproveitar o momento para agradecer a todos os espíritos amigos, aos mentores da nossa casa, aos nossos mentores, pelos apoios que nos dão na caminhada que fazemos neste plano material. Em especial, vamos agradecendo também aos espíritos que se unem em grupos, em fraternidades, para ajudar a outros espíritos que precisem de algum tipo de ajuda. É em homenagem a essas fraternidades que nós oramos. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E agora, vamos nos sintonizando, juntos que estamos, com as esferas crísticas, para poder agradecer a espíritos como o de Maria, que foi mãe de Jesus, como do próprio Jesus. A Maria vamos agradecendo pelas bênçãos que nos envia de forma contínua, bênçãos de amor e de paz, que possamos nós estarmos sempre receptivos dessas bênçãos e que possamos mais, que possamos distribuir essas bênçãos de maneira farta a todos aqueles que estiverem à nossa volta. A Jesus, vamos agradecendo pelos seus ensinamentos, pelos exemplos que nos deixou quando aqui esteve encarnado. Que possamos nós viver como verdadeiros discípulos, procurando no nosso dia a dia, com o nosso exemplo, motivar, incentivar a que outras pessoas também vivam de maneira cristã. E agora vamos nos sintonizando com o nosso Pai maior, Ele que é o Criador desse universo, Ele que se manifesta em todo tempo e lugar, e que, portanto, está aqui manifesto em tudo que nos cerca, incluindo a nós mesmos. Vamos agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos, e pela consciência que temos, que precisamos sempre nos melhorar em espírito. E como forma de materializarmos todo o nosso agradecimento, todo o nosso amor pelo nosso Pai, vamos oferecendo a Ele a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje e que perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E Pai, não nos deixe cair em tentação, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Então, o tema é renovação espiritual, que está tratado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, itens de 1 a 8. Eu, como sempre, gosto de fazer as reflexões baseado em trechos
do Evangelho. Então eu vou ler um trecho pertinente às reflexões que quero fazer para servir como base. Eu quero ler primeiro Mateus, capítulo 11, versos de 28 a 30. Jesus falando: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora, o evangelista João, capítulo 14, versos de 15 a 17. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não poderá recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e está com vocês. Bom, essas seriam as leituras que eu queria fazer. Vamos às reflexões. Na primeira leitura de Mateus, deixa bem claro, né, que nós, se nós nos mantivermos unidos a Jesus em espírito, seguindo os seus ensinamentos, os exemplos que Ele nos deixou, o nosso fardo, a nossa vida na matéria vai ser mais tranquila. Essa é a ideia. E já em João, ele nos diz que se nós, ele nos diz que ele vai virá um Consolador, e que esse Consolador, esse Espírito da verdade, vai nos consolar, trazendo uma visão diferenciada, ampliada do que é o mundo, do que é o universo que nos cerca. Bem, como que a gente pode conectar essas dois trechos do Evangelho que eu destaquei, que está lá no capítulo 6, com o tema renovação espiritual? Bem, primeiro nós precisamos lembrar que todos nós somos espíritos. Espíritos que habitamos um corpo físico que nós utilizamos para nos manifestar nesse plano material. Então isso tem que ficar bem claro, nós não somos esse corpo físico. Espírito não tem sexo, não tem cor, não tem nenhum fator limitante que seja físico. Espírito é uma consciência em evolução, que periodicamente, de acordo com a necessidade, com a sua energia, com o seu conhecimento, com o seu poder, plasma, materializa um corpo para ele poder se manifestar no plano físico e com isso comprovar aprendizados, consciências, verificar capacidades de controle, vivências e expiar, devolver para o universo o que ele retirou desse universo de maneira inadequada. Por isso que a gente chama esse mundo de provas e expiação, né? Ou seja, a vida é um grande teatro, onde o palco é esse plano material e nós somos os personagens. E nós usamos esse teatro da vida para a gente verificar como está a nossa evolução e evoluir. Renovação espiritual, então, tem a ver com transformação, melhoria, modificação, alteração do espírito. Como evolução é uma lei universal, quer queiramos, quer não, nós estamos evoluindo. Só que quando a gente tem uma consciência do que é evoluir e como evoluir melhor, a gente evolui mais rápido. Tá. Como que eu sei que eu preciso me renovar, que eu preciso me transformar, que eu preciso me melhorar em espírito? É só a gente analisar o nosso dia a dia. Como está, por exemplo, o uso do nosso tempo? Ele é equilibrado? Nós usamos redes sociais de maneira equilibrada, de maneira adequada? Nós fazemos uso, por exemplo, da Netflix ou de uma outra operadora
de maneira adequada, ou fazendo aqueles corujões, não que seja proibido, mas será que é adequado? E o dormir, nós estamos dormindo de maneira equilibrada, nem muito nem pouco, o que precisamos? Então esse é um primeiro conjunto de perguntas. Como está o controle do nosso tempo, o uso do nosso tempo? Mas a gente pode fazer outras perguntas, por exemplo, como está o controle dos meus desejos? Eu me alimento adequadamente? Eu controlo os meus vícios, por exemplo, de fumar, de beber, de jogar de maneira adequada? Como está o controle dos meus desejos? Sexo. Eu tenho um bom controle de uso, de prática do sexo? Ou eu estou meio descontrolado? Cuidado que vale o que pensamos também, né? Não só a prática física, mas o que pensamos também. Como está isso? Mas tem mais coisas que a gente pode refletir para ver se estamos equilibrados. Por exemplo, as nossas energias, como estão? Nós sentimos cansaço? Se sentimos cansaço, tem algo de errado. Nós temos preguiça de vez em quando, falta às vezes motivação, procrastinamos dizendo que estamos só postergando. Como está o consumo das nossas energias? Elas estão equilibradas? E a nossa busca por conhecimento, como está? Por saber? Ou a gente só estuda quando tem uma prova, quando tem um concurso, quando somos obrigados por causa do trabalho, ou por causa de uma circunstância ou outra qualquer? Ou seja, né, se nós verificarmos as respostas dessas perguntas, a gente vai ver que nós, em alguma medida, precisamos nos renovar em espírito. Precisamos nos fortalecer, nos melhorar em espírito. Bem, para a gente poder fazer isso, a gente precisa entender as fases que um espírito pode estar quando encarnado. Um espírito, a gente pode classificar ele em 5 tipos. O espírito infantil. Normalmente, esse espírito, o normal, é ir no máximo até 7 anos. Que ele não sabe de nada e não sabe que não sabe de nada. É o espírito infantil. Normal, uma criança. Aí tem um outro tipo de espírito, que é o espírito juvenil. Ele continua não sabendo de nada, mas ele acha que algumas coisas ele sabe bem. Normalmente esse espírito, o normal, é ir entre 7 até os 21 anos. Então, como ele começa a estudar, fazer escola formal, ele começa a conhecer algumas coisas, e ele começa a se achar então que sabe de algumas coisas, que pode então, né, tomar domínio sobre isso, é questionador, quer saber as coisas como funcionam, então questiona pais, questiona professores, questiona as regras sociais. Esse é o segundo tipo de espírito, é o espírito juvenil. O problema é que tem algumas espíritos encarnados que ficam no espírito juvenil até a passagem, até o desencarne. O normal é até os 21 anos, né? Dos 7 aos 21 normalmente. Mas alguns estendem isso e passa a vida toda não sabendo nada, mas achando que sabe. Questionando tudo. Mas tem o terceiro tipo de espírito, que é o espírito adulto.
Normalmente começa aos 21 e vai até aos 42, mas são números só de referência, né? Esses números de anos que eu estou dando. Pode ser um pouco menos, um pouco mais. O espírito adulto, ele não sabe nada, mas ele pensa que sabe, porque ele já fez a escola formal, então ele tem algumas certezas na vida. E ele fica nessa certeza, então tende a ser um pouco mais teimoso, tende a questionar menos, porque ele já passou pela fase juvenil, ele está na fase adulta, mas ele continua não sabendo nada, mas agora ele pensa que sabe. O espírito juvenil, ele acha que sabe, porque ele sabe algumas coisas. Já o espírito adulto, ele pensa que sabe tudo, então ele não nem questiona mais, ou questiona, mas questiona pouco, mas continua não sabendo nada. Aí tem o espírito velho, que normalmente começa aos 42 anos, às vezes aos 50, que é aquele espírito resignado. Ele não sabe nada, mas ele sabe que não sabe nada. Ele sabe que até com algumas coisas ele sabe, mas é pouco. Mas ele se resigna porque é normal. Agora tem o quinto tipo de espírito que a gente precisa procurar ser, que é o espírito desperto. Ele sabe que não sabe nada, mas ele busca conhecimento o tempo todo. Esse espírito desperto, em que faixa, mais ou menos assim, a gente encaixa ele? Não tem. Ele pode começar já com a idade do espírito juvenil, mas pode começar com o teu despertar, né? Com o espírito na fase adulta, ou até na fase do espírito velho. O espírito desperto é aquele que reconhece as suas limitações de saber, de conhecer, mas não fica resignado igual o espírito velho. Não para de questionar igual o espírito adulto. E não acha que sabe alguma coisa como o espírito infantil. Ele simplesmente vai buscar conhecimento. Então todos nós temos que procurar nos encaixar nesse tipo de espírito. Espírito desperto, que sabe, que precisa conhecer. Porque a gente só dá para o universo aquilo que a gente tem e aquilo que a gente sabe, que a gente é. Ou seja, eu só dou para o universo que está à minha volta o que eu tenho de matéria, de bens, e o que eu sou. Só que eu só levo o que sou na passagem, quando eu desencarno. O que tenho fica. Então, não significa isso que eu preciso parar de ter. Não, eu tenho que ter o suficiente para mais ser. Tudo aquilo que configura luxo, excesso, exagero, eu estou gastando energia para mais ter, energia que eu podia usar para mais ser, porque o que importa, na verdade, é o que eu sou, não o que eu tenho. Porque o que eu tenho hoje eu posso não ter amanhã. Agora o que eu sou eu nunca deixo de ser. Então eu tenho que buscar o ter na medida que me facilite o mais ser. Porque o que importa é o que eu sou. Legal. Então eu já tenho a conclusão que eu preciso me encaixar como espírito desperto. Nem espírito juvenil, nem adulto, nem espírito velho. Espírito desperto, dependente da nossa idade. Ou seja, o espírito que busca conhecer, porque o conhecimento traz poder de ser. Já houve fases na humanidade que quem tinha poder é quem era mais rápido, mais forte. Já teve épocas na humanidade, na história da humanidade, que era quem tinha sangue, quem tinha berço. Já houve épocas que é quem tem dinheiro, hoje é quem tem conhecimento. O poder é medido pelo que você conhece. Porque o que você conhece, ninguém te tira. Nem te matando vão conseguir tirar o que você conhece.
Bem, então tem que ser um espírito desperto. E o que eu tenho que fazer para ser um espírito desperto? Eu preciso alimentar esse espírito e preciso fazer exercícios, treinar o meu espírito. Para alimentar o meu espírito, eu preciso de que alimentos? Fé no divino. O que é ter fé no divino? É confiança no divino. Então eu tenho que acreditar em Deus. Mas é difícil acreditar em Deus? Não, é só usar a lógica. Existe algum efeito sem causa? Algum efeito que surge do nada? Por acaso? Não tem. Não faz nem sentido, não é lógico ter um efeito sem causa. A causa primeira é Deus. E como é esse Deus? Aí vai da consciência que cada um de nós temos. Não tem certo ou errado. Depende do seu nível evolutivo, do seu nível consciencial. Se o Deus para você é um velhinho sentado, de barba, com cajado, beleza. Se o Deus para você é uma potência, uma energia, uma entidade que você não sabe definir, tudo bem. Não tem problema. Mas é o Deus, a causa primeira de tudo que existe. E ele se manifesta através da criação. Ele criou esse universo que a gente está aqui, no universo material, e continua criando até hoje. Estrelas, galáxias, planetas, toda sorte de objetos cósmicos e a vida, que o tempo todo cria vida. E ele se manifesta também através de suas leis. A lei da causa e efeito, não existe efeito sem causa, é uma lei divina, que vale em todo tempo e lugar, vale para toda a criação, é uma lei perfeita, é uma lei que não dá para questionar. Existem N leis divinas. A lei da evolução é outra lei divina. Então, o primeiro elemento que eu preciso do meu espírito é ter fé. Confiar nesse divino. Na providência divina. Que cada um de nós tem o que merece ter. Na medida do que pensa, sempre fala e faz. Causa e efeito. Cada um colhe o que planta. Se plantar mal, colhe mal. Se não plantar nada, colhe nada. Se plantar bem, colhe bem. Então nós temos que ficar procurando culpados da vida que nós temos. Que cada um tem o que merece ter. Nós temos que ficar pondo culpa no companheiro, companheira, filho, governo, chefe. Nós fizemos as escolhas. Nós temos livre-arbítrio. A gente colhe o que planta. Ficar reclamando, se lamentando, triste, depressivo, só piora. Não resolve nada. Então o primeiro elemento é ter fé, confiança no Pai. Depois, eu preciso ter vontade. Vontade de mais ser. E vontade não é desejo. Desejar é querer. Vontade é o querer posto em prática, materializado. O desejo materializado. Então eu preciso de ter vontade. Preciso ter fé, ter vontade. Preciso buscar conhecimento para alimentar o meu espírito. Conhecimento não é informação, já disse isso em outros momentos aqui. Conhecimento é informação processada, refletida, questionada. Não é quantidade de livros que lemos, vídeos que vimos, cursos que fizemos. Não, é isso refletido, pensado, questionado. Isso vira conhecimento, isso não é só acúmulo de informação. Então, o conhecimento é outro elemento do meu espírito. Evangelho é outro, que com o conhecimento eu consigo ir a fundo no Evangelho. É outro alimento para o meu espírito, que eu preciso ter. E amor. Amor por mim e amor pelo meu próximo. Porque quanto mais eu amar, mais forte, mais revigorado, mais ativo, mais energia eu tenho. Pela lei da conservação de energia, que é outra lei universal, quanto mais eu dou, mais eu recebo. Porque a energia tem que se manter constante no meu vaso. A quantidade de energia do meu vaso é fixa. Depende do porte e do poder de ser de cada um. Mas o fluxo de energia que varia por unidade de tempo, o gradiente, isso é infinito. Então quanto mais eu dou, mais eu recebo para manter a conservação da energia.
Então, quanto mais amor eu der ao próximo, mais amor eu recebo. Só que para poder dar amor ao próximo, eu preciso me amar de maneira equilibrada. Por isso que Jesus disse: amar ao próximo como a nós mesmos. Eu só dou o que tenho, então eu preciso me amar, só que de maneira equilibrada. Se eu me amar demais, eu estou sendo orgulhoso demais. Se eu me amar de menos, eu estou sendo vaidoso demais. Então eu preciso ser orgulhoso e vaidoso, porque isso não é ruim, é amor próprio, na medida certa. Bem, para a gente concluir. Então, já sei os alimentos. Os exercícios que eu posso fazer para isso. Vigiar quando estiver sozinho, o que eu penso. Quando eu estiver com um amigo, vigiar o que eu sinto também, não só o que eu penso, mas o que eu sinto, para eu não prejudicar a relação. Quando eu estiver em grupo, vigiar não só o que eu penso e sinto, mas o que eu falo e faço também por causa do efeito manada. Porque antes de falar e antes de fazer qualquer coisa, eu penso e sinto. Então eu preciso vigiar o conjunto todo, o que penso, sinto, falo e faço, quando estou em grupo. Quando estou com um amigo, basta vigiar o que penso e sinto e um pouco do que falo, para não deixar meu ego crescer. Em resumo, o exercício principal é educar o meu ego, vigiando as minhas manifestações, pensamento, sentimento, o que falo e o que faço. Gente, tem um monte de coisas para falar, mas o tempo não dá. Vamos pensar assim: a renovação espiritual é algo que nós precisamos. É só vocês lembrarem das questões que eu coloquei no início da nossa reflexão. Eu estou usando o meu tempo de maneira adequada? Eu estou controlando os meus desejos? Eu estou usando a minha energia de maneira adequada? Eu estou procurando o mais cedo, procurando conhecimento? Vocês vão ver que a gente peca em um ou mais pontos desse daí. Aí, para buscar então essa renovação espiritual, eu preciso ser um espírito desperto, aquele que reconhece as suas limitações, a sua falta de saber e busca conhecimento. Buscando conhecimento, o que eu tenho que fazer? Eu preciso alimentar meu espírito e preciso fazer exercício. Alimentar meu espírito com fé, confiança no Pai, Preciso alimentar meu espírito com vontade, com conhecimento e com o uso do Evangelho, praticando o amor sempre. E vigiar o que pensa, sente, fala e faz o tempo todo. É isso. Vamos então fazer as nossas vibrações finais. Fechando os nossos olhos. Vamos agradecer ao Divino, a toda a espiritualidade amiga, por mais esse momento de crescimento consciencial, que possamos nós, no nosso dia a dia, nos renovar em espírito de maneira consciente. Vamos vibrando muito amor, muita paz, para todos os espíritos que a nossa mente possa alcançar, em especial aos nossos amores. Vamos enviando também energias para fluidificar as águas de nossa casa, as águas dessa casa bendita que nos recebe neste momento, para que essas águas possam reparar os nossos corpos. E gratos, mais uma vez, por tudo que temos, dizemos graças a Deus. Termina aqui.